Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática do canal Matemática Melzinho Limão. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular a distância entre dois pontos. Eu vou demonstrar para vocês a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. É bem tranquila e fácil de se demonstrar. Então vamos lá. Aqui eu tenho um plano cartesiano, e eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Quando eu falo de ponto A, eu tenho que saber que eu tenho um valor para x e um outro valor para y. Então aqui, ó, o ponto A vai ter um valor para x, que eu vou chamar de xa, e vai ter um outro valor para y, que eu vou chamar de ya. São valores genéricos que eu vou utilizar para poder demonstrar a fórmula. A mesma coisa acontece aqui no ponto B. Vai ter um valor para x, que eu vou chamar de xb, e eu vou ter um valor para y, que eu vou chamar de YB. Então, XA tem ponto XA, YA, o ponto B tem ponto XB e YB. E eu quero saber qual que é a distância de A até B, que é justamente isso aqui que eu quero descobrir. Qual é a distância de A até B? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar uma reta paralela ao eixo X. Paralela ao eixo X. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa. Vou desenhar, e aqui eu vou chamar de C, ponto C. E agora eu vou desenhar uma reta paralela ao eixo Y. Bom, quando eu desenhei a paralela ao eixo X, paralela ao eixo Y, e juntei com essa reta inclinada, formou o quê? Um triângulo retângulo. Então, para mim descobrir essa distância de A até B, basta eu aplicar o quê? O teorema de Pitágoras, porque formou um triângulo retângulo. Mas para mim aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho que saber quem são os meus catetos. Olha aqui, qual que é o valor desse cateto? Para mim saber qual é o valor desse cateto, esse segmento de reta não é paralelo ao eixo X, que tem como ponto XA e XB. Então, a distância de A até C, basta eu fazer a variação de XB menos XA, que vai ser o valor do meu cateto de A até C. Então, basta eu fazer XB menos XA. A mesma coisa acontece, ó, a distância de B até C é esse segmento de reta. E ela é paralela ao eixo Y. Então, Y é YB menos YA. Então, o valor desse cateto, basta eu fazer a variação de YB menos YA. Então, vai ficar YB menos YA. Pronto, agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a distância de A até B. E o que é o teorema de Pitágoras? É o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem que é a minha hipotenusa aqui? É justamente a distância de A até B, só que A ao quadrado. Igual, cateto ao quadrado. Quem é um dos meus catetos? XB menos XA ao quadrado. Mais o outro cateto ao quadrado, que é YB menos YA ao quadrado. Observe o seguinte, a minha hipotenusa, ela está o quê? Ao quadrado. Então, eu vou passar ela para a operação inversa, porque como é uma potência, a minha hipotenusa é uma potência, eu vou passar ela para a operação inversa,
que é a radiciação. Como é uma igualdade, eu tenho que extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, vai ficar raiz quadrada da distância de A até B elevado ao quadrado igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Bom, aqui não é raiz quadrada, o índice é igual ao meu expoente. Então, o que eu posso fazer? Simplificar. E essa distância de A até B, ela sai de dentro da raiz. Então, distância de A até B. O índice aqui é 2. Ah, professor, eu posso cortar com esses dois? Não, não posso cortar com esse e nem com esse. Por quê? Eu tenho um sinal de mais. Então, não posso cortar. Então, vai ficar a distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, essa daqui, pessoal, é a fórmula que eu vou utilizar para poder calcular a distância entre dois pontos, que é distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Bom, professor, eu posso usar só nessa ordem? Não, pode ser xa menos xb. Só que a mesma ordem que você utilizar na primeira, você tem que utilizar na segunda, porque senão fica errado. Bom, pessoal, eu coloquei este exemplo aqui para nós podermos utilizarmos aquela fórmula que eu demonstrei para vocês, que é a distância entre dois pontos. O que eu quero aqui nesse exemplo? Eu quero saber justamente qual é a distância de A até B. Eu quero saber qual que é essa distância de A até B. Para isso, a gente vai utilizar aquela fórmula. Mas vamos identificar quem é o meu xa, quem é meu xb, quem é o ya, quem que é meu yb. Esse 1 aqui, ele vai ser o meu xa, e esse outro 1 do ponto A vai ser o meu ya. Aqui no ponto B, o 4 vai ser o meu xb e o 3 vai ser o meu yb. Bom, agora para saber qual é a distância do ponto A até o ponto B, basta eu aplicar na fórmula, que é o quê? Distância de A até B é igual a raiz quadrada de xa, ou raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb, se eu comecei com xb, então tem que ser yb, menos ya elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz. Agora eu vou fazer o quê? Vou substituir esses valores aqui na fórmula da distância entre dois pontos. Então, distância de A até B é igual. Quem é o meu xb? Xb vale 4. Menos. Quem é o meu xa? 1. Elevado ao quadrado. Mais. Quem é o meu yb? 3. Menos. Quem é o meu ya? 1. Tudo isso elevado ao quadrado, ainda dentro da raiz. Então, distância de A até B é igual. Agora eu vou resolver o que está ali no parênteses. 4 menos 1, 3. Só que é 3 elevado ainda ao quadrado. Mais 3 menos 1, 2. Só que é 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar distância de A até B é igual. Vou resolver essa potência que está dentro da raiz. 3 ao quadrado
3 vezes 3, 9. Mais 2 ao quadrado, é multiplicar esse 2 por ele mesmo duas vezes. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar, ó. Distância de A até B é igual. Vou resolver o que está dentro da raiz. 9 mais 4, 13. Ou seja, a distância de A até B é o quê? Raiz de 13. Então, essa daqui é a resposta final. Distância de A até B vale 13. Bom, neste segundo exemplo, eu também quero saber qual é a distância de A até B. Primeiro passo, eu tenho que saber quem é o meu XA, quem é meu XB, quem é meu YA e quem é meu YB. Aqui no ponto A, o 5 vai ser o meu XA e o 2, YA. No B, 1 vai ser o meu XB e o menos 1 vai ser o meu YB. Já que eu sei que é o meu XA, YA, XB e quem é meu YB, eu vou o quê? Substituir na fórmula. Qual que é a fórmula? É a distância de A até B é igual a raiz quadrada de XB menos XA elevado ao quadrado mais YB menos YA elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz. Agora eu vou pegar esses valores e substituir na fórmula. Vai ficar distância de A até B é igual. Quem é o meu XA? Ou quem é meu XB? 1 menos. Quem é o meu XA? 5 elevado ao quadrado. Mais. Quem é o meu YB? Menos 1. Menos. Quem é meu YA? 2. Tudo isso elevado ao quadrado e dentro da raiz. Então vai ficar distância de A até B é igual. Agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Ó, sinais diferentes. Subtrai e conserva sinal do maior. 5 menos 1, 4. Então fica menos 4 elevado ao quadrado. Mais. Agora eu vou resolver o que está ali no parênteses. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 1 mais 2, 3. 3 elevado ao quadrado. Aí você vai olhar e falar assim, professor, tá errado. Tá dando negativo. Não tem problema. O nosso expoente aqui, ó, é par. Então, se meu expoente é par, resultado o quê? Positivo, porque não existe distância negativa. Então, qualquer número elevado ao expoente par, resultado positivo. Então, vai ficar, ó, distância de A até B é igual. Menos 4 ao quadrado, ó, é multiplicar esse menos 4 por ele mesmo duas vezes. Ó, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, menos 4 ao quadrado, 16. Mais, menos 3 ao quadrado, é a mesma coisa. É menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 ao quadrado, 9. Agora, eu vou somar o que está dentro da raiz. Então, vai ficar distância de A até B é igual. 16 mais 9, 25. Então, a distância de A até B é igual. Raiz quadrada de 25, 5UC. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E nunca se esqueça do nosso lema.
que o seu sucesso é o meu sucesso, a sua conquista é a minha conquista. E juntos nós vamos em busca da sua aprovação aqui no nosso canal Matemática Melzinho no Limão. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo!